Vamos sentar, né? E abrir em Hebreus capítulo 1. Vamos ler versículos 1 a 4. Estamos recapitulando, né? Recapitulando essa carta aos Hebreus. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aí. Então, você já cansou de ouvir isso? Essa carta foi escrita aos hebreus, os judeus que estavam debaixo da lei, que conheciam todo o Velho Testamento, tinha uma religião nacional que era o judaísmo, né? E o escritor está sendo usado por Deus, o escritor de Hebreus, para fazer a transição do Velho para o Novo Testamento. Então, só o versículo 1 ele já abre aqui uma coisa muito grande que nós temos que entender. Então ele fala assim, olha, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quem são os pais que ele se refere? Todo aquele povo que viveu no Velho Testamento. Deus falou àquele povo de muitas maneiras através dos profetas. Então a palavra dos profetas do Velho Testamento foram dirigidas àquele povo que vivia naquela época. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todo aquele monte de irmãos que são os pais do Velho Testamento, Deus falou com eles de muitas maneiras e de muitas formas. Mas e nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo? Então a Bíblia diz o quê? Mas nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Então você tem que entender isso, que muitas coisas do Velho Testamento já foram cumpridas através de Cristo na cruz do Calvário. Todos aqueles sacrifícios e votos e festas, tudo aquilo que a lei pregava, os rituais, aquilo já foi cumprido por Cristo. Cristo disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Então Cristo cumpriu o Velho Testamento. Cristo cumpriu todos os quesitos da lei e ele foi o último sacrifício da lei. E na cruz do Calvário ele aboliu-nos da lei. Então tem que ser muito sábio nos dias de hoje entender que nós vivemos numa nova aliança, num novo testamento. Quando você vai tomar a ceia, o que o pastor lê? Este pão é meu corpo que é partido por vós, né? Tomai e comei. Depois ele pega o cálice e fala o quê? Este cálice é o novo testamento, a nova aliança, meu Senhor. Então nós temos que entender que a igreja, ela faz parte do Novo Testamento. Eu tenho que conhecer o Velho Testamento, mas eu tenho que saber que muitas coisas que foram ditas e praticadas no Velho Testamento, elas não têm nada a ver com a igreja, elas têm a ver com o judaísmo, com quem vivia naquele tempo. E a igreja nem existia no Velho Testamento, tudo vivia em torno do povo judeu. A igreja, a primeira vez que surgiu a palavra igreja está em Mateus 16, quando Pedro teve uma revelação e disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra que é o Cristo, as portas do inferno, vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a palavra igreja é citada pela primeira vez na Bíblia, em Mateus 16. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Então nós somos a igreja, nós somos o povo da velha, aliás, o povo da nova aliança. Uma aliança que foi selada com o sangue de Jesus Cristo. Então, Deus falou aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias que nós estamos vivendo, Deus fala como? Através do Filho. Então, qual é a voz do Filho? A voz do Filho é essa nova aliança, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, aquilo que eles escreveram. Essa é a voz do Filho para nós nos últimos dias. Então é bom conhecer o Velho Testamento, mas entender que muitas coisas da Velha Aliança não tem nada a ver com o Novo Testamento. O Novo Testamento cumpriu tudo aquilo na pessoa de Jesus Cristo. Um detalhe, por exemplo, você vê hoje pessoas levando outros a fazer sacrifício. Você não vê? Sacrifício era uma coisa da lei. Todos eles praticavam o sacrifício no Velho Testamento. Mas quando Cristo vem, Ele é o último sacrifício que foi feito. Foi um sacrifício perfeito. Acabaram-se os sacrifícios. Mas ainda tem gente que prega que você tem que fazer sacrifício. O sacrifício é alguma coisa que te penaliza. Geralmente é ligado à questão financeira, você tem que dar tudo que tem. Isso acabou na cruz do Calvário. Nenhum dos apóstolos levou ninguém a fazer sacrifício. Outra coisa da velha aliança, eles faziam muitos votos. Ana fez um voto para ter filho. Jacó fez um voto, se Deus desse o pão para ele daria o dízimo. Mas na nova aliança, procura-se alguns dos apóstolos levavam a igreja a fazer voto. O que é um voto? Ó Deus, eu vou te dar uma coisa, o Senhor me dá uma coisa em troca que eu quero. Procura no Novo Testamento se Paulo fez voto, se alguém ensinou a igreja a fazer voto. O voto foi uma coisa válida para a velha aliança. Mas quando Cristo vem, o justo vai viver por fé. Então o voto é uma coisa que você vê muita gente levando as pessoas a fazer. Geralmente o voto é o quê? Você pegar um dinheiro e desafiar Deus. Deus, vou te dar isso, fazer um voto, o Senhor tem que me devolver aquilo. É uma base de troca. É que nem uma promessa do catolicismo. Se me fizer isso, eu vou subir de joelho a escadaria. É uma base de troca. Então isso não existe mais. Aquelas festas das primícias. Aquelas festas das primícias eram os primeiros frutos da terra que eles colhiam, e eles ofereciam aqueles primeiros frutos a Deus. Eles eram agricultores, né? Lavradores, cuidavam do gado. Então quem cuidava do gado oferecia os cabritos, os cordeiros. Mas não existe festa das primícias na nova aliança. Aquilo morreu, aquilo se encerrou no Velho Testamento. Mas a gente vê ainda igrejas levando pessoas a fazer festa das primícias, e primícia sempre ligada a dar algum dinheiro. Vocês estão entendendo? Vocês não veem isso constantemente? Então voto, sacrifício, festas judaicas, tudo isso encerrou, acabou na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário começa o Novo Testamento. Então Deus nos falou através do Filho. Não é? Olha aqui, vamos ler João capítulo 1 para você entender isso. A divisão que existe aqui. João capítulo 1, isso é uma coisa clara, só não enxerga quem não tem revelação. Então ele diz, no capítulo 1 de João, ele fala assim, versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. Como que veio a lei? Através de Moisés. Como o Velho Testamento foi regido? Através da lei de Moisés. Todos eles viveram debaixo da lei. Ponto e vírgula. Olha agora a mudança. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então por meio de Cristo não vem a lei. Por meio de Cristo vem a graça. Agora olha essa palavra, e a verdade. Graça e verdade. Então a lei veio por intermédio de Moisés. Todo o povo do Velho Testamento ficou debaixo da lei. Mas a graça e a verdade, elas vieram através de Jesus Cristo. Pode fazer essa pergunta, Shirley. Paulo não fez voto, fazer voto, não fez.
fazia voto. Então, como Paulo veio para Jerusalém, ele ia se encontrar com todos os judeus, e dali ele seria preso e levado para Roma. Então, como ele ia entrar no templo, queria ser aceito, o que ele fez? Ele raspou a cabeça e fez um voto, mas ele não praticava o voto libertador para ser aceito pela comunidade. Mas mesmo que ele tenha feito isso, você vai ver o que ele fez depois. Pegaram ele e quiseram matar ele e apedrejar ele. Então ele foi ali, se fez daquilo, mas ele não praticava voto. Em nenhuma carta dele ele levou alguém a fazer voto algum. Então tem que ter discernimento sobre essas coisas, né? Porque ele ia entrar num templo. Então, mas que tipo de voto que ele fez? Ele rapou a cabeça. Ele rapou a cabeça como o judeu fazia quando fazia um voto diante de Deus, só para ser aceito ali, porque ele ia entrar em Jerusalém. E mesmo assim, lê depois que pegaram ele, apedrejaram ele e prenderam ele, para tentar de alguma forma ganhar alguns. Então eu tenho que discernir muito, eu tenho que saber o que é uma coisa e saber o que é outra. Por quê? Porque senão eu vou viver, a minha fé vai ser uma coisa misturada. Eu misturo o velho com o novo e vira uma bagunça a minha cabeça. Então eu não sei o que é graça, o que é verdade e o que é lei, né? Então o que mais você vê hoje nas igrejas, eu não estou condenando as igrejas, eu cito exemplo, eles vão no Velho Testamento para fazer, todas as campanhas são baseadas em texto do Velho Testamento. Não tem material para campanha nas cartas de Paulo. Então é o voto de Jacó, é o sacrifício de Abraão, é o segundo boi de Elias, de Eliseu, entende? A farinha da panela, é o azeite da botija. Não tem material nas cartas de Paulo para você criar uma coisa. Bom, farinha da panela. Então, se você fizer a campanha da farinha, aí você vai pegar os envelopes e dar esses dinheiro, então nunca vai faltar o pão na tua casa. É sempre a mesma história, vocês estão entendendo? Tudo isso se encerrou, acabou. Cristo vem, ele é o último sacrifício da lei, e acabou-se. O Velho Testamento é cumprido em Cristo, por isso que se começa um Novo Testamento. Então tem que estar bem claro isso. Por quê? Porque essa carta está sendo escrita para os hebreus, que são judeus que estão ouvindo o Evangelho, que viveram uma vida inteira no judaísmo, que agora Cristo vem, e Cristo muda, ele traz uma nova aliança, com um novo ensino, uma nova visão de Deus. E quem é tradicional, agarrado, vai ter muita dificuldade. Nós temos dificuldade para aceitar mudanças. Eu lembro lá que eu trabalhei 25 anos no Banespa. Eu lembro que toda e qualquer mudança que tinha que se fazer no setor, todo mundo chiava e não queria. Porque o pessoal fica tão bitolado, enraizado num ritmo de trabalho, quando vai mudar para melhor, todo mundo, os mais velhos então. E quando eu peguei aquele tempo que foi implantado os computadores, largaram aquelas máquinas Borrougues, né, aquelas de calcular. Quando aquilo mudou e aperfeiçoou para melhor, nossa, era uma rejeição enorme. Então o ser humano não gosta de mudança, ele gosta de ficar parado e tem dificuldade de mudar. É a mesma coisa na fé, você aprende uma coisa 10 anos, fica bitolado naquilo. Quando a verdade vem para mostrar um erro, você tem uma dificuldade enorme de aceitar uma mudança, de ter uma mente renovada. Você fica 5 anos numa igreja fazendo voto, levando óleo, orado para casa, bebendo água ungida, levando rosa. Quando você ouve uma palavra que essas coisas não existem, que Jesus não se transfere para a rosa, Jesus não se transfere para a água, óleo orado não existe, né? A gente ia no catolicismo, punha a mão assim, pegava água benta e fazia assim, não fazia? A água benta do catolicismo virou água orada. Só que a água orada você tem que beber, jogar na porta, borrifar, para espantar o mal. Deus não se transfere para essas coisas. Aí a pessoa ficou 5 anos fazendo isso. Aí você fala para ela, isso aí parece mais um feitiçozinho do que evangelho. Como é que a cabeça dela, só por Deus, que a mente dela vai renovar, ela vai aceitar uma mudança? Então, o escritor de Hebreus está trabalhando, tentando explicar para eles que Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora o Filho de Deus, que é Deus encarnado, ele veio.
E Deus tem uma nova voz, uma nova direção, um novo testamento que tem que seguir. Imagine a cabeça do judeu para aceitar. Então quer dizer que toda a minha religião acabou, eu tenho que mudar. Como é que ele via Deus no Velho Testamento? Trovão, relâmpago, monte fumegando, fogo, né? Como é que apareceu Deus no Novo Testamento em forma de homem andando? Não tinha fogo, não tinha relâmpago, não tinha trovão. Era Jesus Cristo, Deus homem. Mas eles tiveram a visão do Monte Sinai quando Deus veio dar a lei. O monte fumegava. Você pode ver que tem um monte de música. Fumega, fumega, fumega. Por quê? Porque a visão deles é aquilo lá ainda. É fogo, é só fogo, que sobe fogo, que desce é fogo. Tudo é fogo, está caindo fogo. Queima, queima. Para eles tudo queimar. Não é verdade? Mas por quê? Porque essa é a visão que eles tiveram de Deus no Monte Sinai quando Moisés pegou a lei. Agora no Novo Testamento, Deus aparece como, ele não vem mais com o trovão, com o raio, com o relâmpago. Deus aparece como uma criança, nasce como um de nós, é posto numa manjedoura, e Deus vem em forma de homem, em forma humana, com um corpo igual a nós. Imagine a cabeça de quem cria num Deus de monte, de relâmpago, de trovão, assentar um Deus que vem agora como ele, igual a ele, com cabelo parecido com o dele, só que é Deus. Vocês estão entendendo a cabeça? Vocês estão entendendo isso ou não? Então, tem muita gente hoje tão enroscada na tradição, no costume, nessas campanhas, nessas coisas, que eles nasceram no meio disso. Meu pai foi para a Segunda Guerra, trouxe um crucifixo benzido pelo Papa. Aquilo era Deus dentro de casa. Né? Eu também criei naquilo. Um dia eu descobri que aquilo era idolatria, até joguei fora. Quase fui jogado fora também. Por quê? Porque aquilo o Papa benzeu. É a tradição. É o costume, os valores errados. Quando a verdade vem, é difícil aceitar. Só por Deus que você aceita uma renovação. Então os judeus estavam com dificuldades muito grandes para aceitar essa transição, né? Para aceitar a transição. Então a gente sempre prega o evangelho, prega isso, prega. Então muita gente aqui na região, na programação de rádio, ouve isso, mas é uma linguagem estranha. Eles estão tão afundados no fogo, nas campanhas, nos votos, na água, né? Onde já se viu você ter uma questão com o vizinho, você pega um tal de sal grosso e joga no telhado dele? Isso é macumba, gente, isso não é coisa de crente. Sal grosso você pega na igreja e jogar no telhado do vizinho. Vocês estão entendendo? Isso é feitiçaria, isso é macumba, isso não é evangelho. Né? Lavar tua parede de óleo, isso é... Primeira coisa, sempre a tua casa está cheia de demônio. Sempre a tua casa está cheia de demônio. O que mais tem na tua casa é demônio. Você precisa, toda semana expulsar o demônio. Ele sai e entra. Mas quem tem Deus, tem Deus na casa dele, não tem demônio. Ah, mas o filho fez uma coisa errada, mas ele vai uma hora compreender. Ah, mas o marido nem na igreja vai, não entende nada. Por isso que ele vai falar algumas coisas assim. Então, o escritor está tirando eles da velha aliança, fazendo uma transição para eles aceitarem a nova aliança. Entende? Então, o meu ministério é esse, trabalhar no ensino na mente das pessoas que estão presas nessas coisas assim, para tentar ajudá-las a enxergar o que nós, depois de 20 anos, estamos enxergando, que é um pouquinho. Não é verdade? Então, olha, é um trabalho árduo, viu, meus irmãos? Mas quando você conhece a verdade te liberta. Volta lá para Hebreus 1. Vamos lá, vamos ler de novo. Vamos pegar uma frasezinha ali. Então ele fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Ah lá, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele apresenta o Filho como o criador do universo, o herdeiro de todas as coisas, e o criador do universo, aquele que o judeu conhecia, que em Gênesis disse: haja luz e houve luz. Olha o que ele fala no versículo 13: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como ele apresenta Jesus? A expressão exata do ser de Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus que se transformou, se fez um homem. É isso que a gente precisa entender, não é? Quantos filmes de extraterrestres, gente que vem de outros planetas, num disco voador. Lembra aquele contato imediato com o terceiro grau? Aparece o ETzinho com aquele cabeção, aquele disco voador, todo mundo assim, todo mundo atraído. O homem é fascinado por essas ficções, essas coisas que vêm de uma outra dimensão. Então Jesus Cristo é isso, não é esses ETs, essas coisas. Mas ele veio do mundo espiritual, do reino de Deus, entrou no mundo em forma de homem. Ele é Deus encarnado, Deus em forma, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Isso é muito grande. Só que ele não veio num disco voador, cheio de luz, cheio de trovão. Para ele entrar no mundo, e fazer parte do mundo que ele criou, ele estabeleceu um princípio. Só faz parte do mundo quem nasce de acordo com a natureza imposta por ele nesse mundo. Então por isso que ele tinha que nascer de um ventre. Ele não podia transgredir a sua própria palavra, o seu próprio princípio. Então ele teve que nascer de um ventre materno, para ter um corpo semelhante ao nosso. Ele tinha uma mãe física, mas não tinha um pai físico, ele tinha um pai espiritual. Então a semente que fecundou Maria ali, Maria era virgem, era uma semente de Deus, era uma semente divina. Então por isso que ele nasceu homem, Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo não foi herdade de um sangue contaminado pelo pecado de um homem comum. Ele trouxe um sangue de Deus ali na genética. Então ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Então ele vem para estabelecer uma nova aliança. Ele vai para a cruz do Calvário morrer ali, e com o sangue dele, que é perfeito, ele vai estabelecer uma nova aliança. É a mesma coisa que sair do comunismo para a democracia. Olha o Velho Testamento, Deus mandava matar todo mundo. Era rei em cima do povo o tempo todo, um tipo de comunismo. O povo controlado por uma lei ferrada. E se desobedecesse, era rei em cima deles. Olho por olho, dente por dente. O que a lei dizia? Se alguém for pego em flagrante adultério, vão matá-lo, apedrejar ele até a morte. Não era isso. Coisa era terrível. Se o teu filho for desobediente e meio doido, desobediente e tal, leva ele e vai matar a pedrada diante das suas autoridades. Olha lá Levítico para ver se não era isso. Não é? Se você brigava com alguém, arrancava um olho e arrancar o teu, você ia pagar a mesma coisa. Isso é lei. Deus entrava numa cidade e mata todo mundo, boi, animal, seu rei, mulher, criança. Que Deus que manda matar, acabar com uma nação toda, e na lei dizia: não matarás. Vocês estão entendendo que sistema era do Velho Testamento? Agora Jesus no Novo Testamento trouxeram a pecadora pega em flagrante adultério. Eles disseram: na lei nos mandou apedrejar. E você que disse: quem tiver sem pecado atire a primeira pedra. Não tinha um que não tinha pecado. Depois ele falou para a mulher: ninguém te condenou, não, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus mudou tudo. Está bem claro isso. Você tem que enxergar a nova aliança, porque senão você fica num cativeiro religioso, num sistema religioso que impera como evangélico, que é um sistema comercial. As igrejas viraram empresas e vendedoras de produto o tempo todo. Então senão a gente fica preso nisso, não enxerga o evangelho. Então Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder. E hoje nós vamos trabalhar nessa frase aqui, ó. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus assentou-se à destra. Jesus não está em guerra. Ele não é o homem de guerra. Ele já fez o que tinha que fazer. Está sentado lá até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, né? Jesus não é o homem de guerra, Jeová. Não é isso, gente.
Ele já venceu a guerra na cruz do Calvário. Quanto que a gente cantava? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temível na terra. Mas Jesus não é homem de guerra, ele já venceu a batalha, acabou na cruz. Né? Vocês estão entendendo? Isso é uma falsa música. Eu cantei isso no passado porque eu não entendi. Ele está sentado lá, ele não está em guerra, já venceu a guerra. Agora as coisas vão se cumprir, gente, vão se cumprir. Olha lá, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Então nós vamos tratar hoje da purificação dos pecados. Mas para que a gente entenda a purificação dos pecados, vamos abrir em Romanos 5,12. Vamos lá. Eu sei que você já está esperto nisso, eu já falei isso 1000 vezes aqui, mas nunca é de menos. Então vamos ler Romanos 5,12. Diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem, olha bem, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que é pecado? Né? Você já sabe, você podia dar aula aqui. Geralmente a pessoa fala assim: ah lá, falou uma mentira, cometeu um pecado. Bebeu, cometeu pecado. Mas isso aí é o que o pecado produz na vida do homem. Então, vamos supor, vamos fazer um paralelo aí. A AIDS, por exemplo, a AIDS. A pessoa é infectada com aquele vírus entrou no organismo dela e vai debilitar por inteiro até a morte. Entrou um corpo estranho nela, que mexeu com toda a sua estrutura e mudou tudo. Ela está enfraquecida e ela vai morrer com aquilo. Só para você entender. Então o que é o pecado? Depois que o homem pecou, desobedeceu a Deus em Gênesis 3, o pecado é um vírus, é um sistema de destruição corrompido, que entrou na raça humana, entrou no nosso sistema da terra, desde os animais, vegetais, não é? Em toda a raça humana. É um vírus, é uma coisa, um sistema de destruição, porque por isso que todo mundo morre. Por que existe a morte? Deus tem prazer em que você morra. Deus não criou o homem para morrer. Por que todo mundo morre? Você vai morrer e eu vou morrer. Você vai morrer? Vai. Você vai morrer. Por quê? Porque existe essa coisa chamada pecado, que é um vírus, um sistema corrompido de destruição que entrou na raça humana inteira, entrou nos animais, nos vegetais, com todo o nosso planeta. É um vírus. É uma coisa estragada que mexeu, desestruturou tudo. E mudou a natureza humana, mudou a natureza dos animais, mudou todo o nosso cosmos terrestre. Pode ver que os animais morrem, as plantas morrem. A morte existe, tudo morre. Então, quando eu falo em pecado, não é eu cometer um errinho ali. É uma coisa estragada que entrou na humanidade. Entrou no primeiro casal, eles ficaram contaminados com vírus. Aí eles começaram a gerar filhos e filhas, e esse vírus, essa destruição, essa natureza passou para toda a raça humana. Pode ver que toda a raça humana é problemática. A raça humana é mentirosa, é odiosa. Repare, olha você mesmo. Olha você, olha como você é estranho. Como você sente coisas, como você tem tendência. Todos nós somos contaminados. Olha quantos homicídios, suicídios. Olha o mundo como é que está, e o homem, as autoridades como estão, tudo estragado. O planeta está estragado. Então isso é o pecado. Quando eu falo assim, pecado, essa coisa estranha que entrou na raça humana mudou toda a estrutura. A terra ficou pervertida, a natureza humana é pervertida. Por isso que nós morremos. A criancinha nasce bonitinha e tal, ela vai, depois começa a declinar, vai secar e vai morrer. Não é uma coisa terrível a morte? Fala a verdade. Você vai morrer. Mas por que eu tenho que morrer? Por que existe isso? Por causa desse vírus, essa coisa chamada pecado que contaminou o planeta inteiro. Então é por isso que você está vendo um monte de gente matando. É por isso que você vê uma corrupção. O homem é estragado. Ele está programado para fazer coisa errada. Programado
para cobiça, para lascívia, para traição, para roubar, para explorar, para fazer mal para o próximo. Fala a verdade, você não vê isso diariamente? Pode as autoridades fazerem o que forem, né? Para ficar viciado em crack, se entregar para o álcool, se afundar, se autodestruir. Está programado para isso. Então isso é o pecado, essa coisa negra que entrou na raça humana. Desde o ser humano, os animais, os vegetais, contaminou tudo. Olha, veja só a maldição, olha lá. Vamos lá em Gênesis 3 para você ver isso aqui. Olha o versículo 17 de Gênesis 3, quando Deus chega para Adão e fala: Adão, por que você fez isso? E aí ele fala assim, ó. Gênesis 3:17. Todos acharam? Olha como é essa palavra é forte, olha. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comeste, olha lá, maldita é a terra por tua causa. Então, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. O que a terra vai produzir? Olha a mudança. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que morras, pois dela foste formado. Tu é pó, e ao pó voltará. E deu, né, até aí. Então, olha, maldito, o que é uma coisa maldita? Que mudou de forma, que entrou nela um elemento estranho, estragou, amaldiçoou, perverteu. Então toda a terra entrou debaixo de maldição por causa do pecado, né? O que são cardos e abrolhos, essas plantas que não existiam, né? Ó, o lavrador trabalha, limpa a terra, deixa tudo limpinho, joga boa semente. O que cresce do lado da boa semente? Uma semente ruim, uma erva daninha para matar o que é bom. Daqui a pouco vem um monte de vermes, de insetos que quer comer aquilo que é bom. O lavrador trabalhou, fez tudo, tirou, limpou tudo. Mas quem que joga a maldita semente que vai matar a semente boa? É os cardos e abrolhos. Vocês estão entendendo isso? Olha, você assiste aqueles National Geographic, né? Como é que é aquele canal lá? Aí você vê lá, olha, isso me afronta. Aí você vê lá o leão, tá lá aquele veado bonitinho ali. O leão vem tranquilo, vai falar assim: é o equilíbrio, natureza, tudo bem. Mas ele é tão violento, ele vai lá, morde aquele bicho no pescoço, mata ele e come. Vocês estão entendendo isso? Então o equilíbrio da natureza é um matando o outro e comendo o outro. É a maldição, gente. No princípio eles só comeriam ervas do campo. Agora um come o outro para sobreviver. Olha o que é o pecado, essa coisa terrível que estragou o ser humano inteiro. Então a terra, até certas ervas daninhas, certos vegetais não eram para nascer, porque a terra foi amaldiçoada, a coisa se entortou e começou a produzir o mal. E todo ser humano é contaminado, é estragado. Um pode ser mais educado, outro pode ser menos educado, esse pode ter umas aberrações a mais, mas o potencial para o mal está dentro do homem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Né? Então o potencial está dentro dele. Então quando você olha esse monte de violência, toda hora agora assistindo na televisão, o marido matou todo mundo envenenado, o filho matou a família, não para mais. Por que isso acontece? Por quê? Isso é o pecado, a coisa está estragada, a violência está dentro do homem. Então ele produz isso, e a coisa está crescente cada vez maior. Então a terra não tem paz, o homem não tem paz, a coisa está contaminada, e isso é o pecado. Por causa desse pecado é como produz esse monte de pecados que faz parte da natureza dele. Entende isso ou não? Sônia, está entendendo isso? E o seu amigo aí, tá? Né? Então quando falar assim em pecado, não é um errinho do lado de fora. A natureza humana é estragada, a nossa natureza é estragada, nosso corpo é estragado, fica doente, enfraquece, tem 1000 problemas.
A mente do homem, quer ver, irmão? Eu vou ter que falar isso tudo de novo com vocês. Vamos lá, Romanos. Vamos ver a visão de Paulo sobre o pecado. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Vamos lá, Romanos 1, 18. Depois que ele fala do evangelho, ele vai mostrar o estado de pecado da raça humana. Então, olha lá, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha lá, o que os homens fazem? Que detêm a verdade pela injustiça. Então a coisa está ao contrário. Para o ser humano, a verdade não serve, a mentira é a verdade. A coisa está pervertida, é ao contrário. Então ele vai dizendo, olha lá: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Agora olha a mente do homem: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que aconteceu dentro do homem? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Então o que aconteceu com o homem? Dentro dele ele se tornou obscurecido. A mente do homem está pervertida, ela é estragada, ela tem um programa negativo na mente do homem. A mente do homem é como se fosse sabotada, está estragada. É um problema a cabeça do homem. Então ele se inculcou por sábio. Na ótica de Deus, o homem é louco, ele está louco, está contaminado. Então a mente do homem, por causa do pecado, sofreu uma perversão, uma sabotagem, uma mudança muito grande, muito grande. Então a mente do homem está mal. Você entende quando eu falo isso? Está muito longe daquela mente de Adão sem o pecado lá no começo. Continua a leitura. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Então, o homem que foi feito à imagem e glória de Deus, por causa do pecado, essa imagem e glória de Deus do homem se tornou uma coisa corrompida, estragada, corrompida. O homem manchou essa imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Olha lá, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si. Então hoje em dia eu não estou condenando as pessoas. Você vê que nunca teve tanto gay, nunca teve tanta coisa assim. Só a verdade. Nunca teve tanto gay, tanta lésbica, tanta coisa que você nem imagina. Eu tenho 56 anos. Quando eu tinha uns 20 anos, há 36 anos atrás, tudo isso era bem escondido, bem camuflado. Tinha, mas era. Agora olha por que isso existe. Por causa do pecado, gente. Por causa do pecado, olha lá. Olha. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Isso está dentro da natureza humana, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. A coisa está trocada. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Olha, por causa do pecado. Então, como começa tudo? Por causa desse vírus, esse pecado, essa coisa que entrou na raça humana. Tudo, a origem está ali. Olha lá, vou ler de novo. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, por causa do pecado é que o homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem. Eles têm instintos voltados para isso. Eu não estou condenando as pessoas, estou explicando. Está aqui, a Bíblia fala como é. Então,
por causa desse vírus, essa coisa chamada pecado que entrou no mundo, a raça humana está pervertida. Então uns dão para uma coisa, outros dão para o outro, outros caem para a violência, uns homens querem ser mulher, outras mulheres querem ser homens, se acham. Vocês estão entendendo que a coisa é um desequilíbrio total? A raça humana está contaminada e estragada? Está aqui. Isso é o pecado, porque existe isso que as pessoas praticam essas coisas, elas dão os frutos do pecado. Continua a leitura. Fala, Galdino, bem alto. A mulher que ela dá aula de sexologia na Gazeta, tá? E algumas vezes eu ligo por acaso e eu assisto um pouquinho, né? E esses dias ela estava pregando, falando que Deus não condena o homossexualismo, entendeu? E exatamente, se eu pudesse ter falado diretamente com ela, né? Mostrado, né? Mas agora uma pessoa prega isso na televisão. Então, mas ela não tem nenhum princípio bíblico para pregar isso. Vocês estão entendendo? Então, Deus mostra. Por que a raça humana está nessa situação? Por causa do pecado, essa coisa chamada pecado, gente. Eu quero que você tenha consciência, porque geralmente pecado é isso. Não pode falar uma mentirinha, é uma coisa externa, que a natureza está estragada. Por isso nós vamos falar que Cristo veio purificar, Ele veio tratar disso na cruz do Calvário, não tem outro meio. Então está bem claro no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, a disposição mental do homem é reprovável, a mente do homem é estragada. Ela é estragada. Ela é perdida, ela é atrofiada. Então, a disposição mental do homem é uma coisa estragada. É estragada a mente do homem. Continuando, olha lá. Olha o que ele fala, versículo 29. Olha como ele descreve o homem, ó. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, né? Quanto homicídio você vê? Todo dia dezenas deles. Contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Você nunca mentiu, né? Você nunca mentiu na vida, né? Quem nunca mentiu aqui? Você nunca mentiu. Todos nós mentimos. Você ensina a criança a mentir? Nasce aquela criancinha bonitinha, víborazinha, tá nela. Aí quando ela começa a crescer um pouquinho, faz uma coisa errada, você fala assim, você fez isso de errado? Ela, não, mentiu. Eu não ensinei ela a mentir porque ela está mentindo. Foi você? Não. Quem foi? Ela nasce já mentindo. Depois, quando cresce, vai virando adolescente e vira o maior mentiroso do mundo. Ela arriscou. Quantos anos ela tem? Você ensinou ela a fazer isso? Eu perguntei quem foi. Ela falou foi o Nicolas. Mentiu, foi irmão, vai se safar. Então, a criança nasce e já começa a enrolar os pais, já começa a mentir. Nossa, gente. Vocês estão entendendo? A natureza humana é o pecado. Não tem como. Então, antigamente os caras só tomavam o carro e mas a coisa está crescente, está num descontrole. Olha lá, versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Olha lá o homicídio, Edivaldo. Sendo difamadores, olha lá, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobediente aos pais. Nunca você vê os filhos tão desobedientes aos pais. Por causa do pecado, não adianta. Desobediente aos pais. Olha lá, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte se tais coisas praticam, semelhantemente as fazem, também há provas que assim procedem, né? Vira um pouquinho aqui, tem muita coisa. Capítulo 3, versículo
10, olha lá, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem por si mesmo nunca vai buscar a Deus, nunca vai entender, não há quem entenda. Sabe por que você foi salvo? Porque Deus te chamou e fez você entender. A natureza humana não entende, não busca a Deus, ela está morta nos delitos e pecados. Olha lá, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram o que? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, se Deus não chama, a natureza humana não vai querer a verdade de Deus nunca. Não há quem entenda, não há um sequer que busque a Deus. Se Cristo não vem ao encontro do homem, não há salvação. Pode ver desde o começo, Deus agindo e vindo ao encontro do homem. Você não vê o homem indo ao encontro de Deus, mas desde o começo, quando entrou o pecado no mundo, é o homem que é Deus que vem ao encontro do homem o tempo todo para fazer a obra. Continuando, versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles as têm cheia de maldição e amargura, os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos olhos. Então vocês estão entendendo o que é o pecado? Aquilo, volta lá, Romanos, você está em Romanos, vai, só vira uma folha aí, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então o que é o pecado? É esse sistema de destruição, esse vírus que entrou no mundo, no planeta inteiro, pegou a raça humana inteira, os animais, os vegetais, tudo aqui ficou pervertido, tudo morre. Por isso que a morte existe. Deus não projetou o homem para morrer. A morte é a coisa mais triste, horrível, dolorida que existe. Morrer, você está aí hoje, mas você vai morrer, vai deixar de existir para essa vida. Não tem como escapar, não tem um que escapa. Então entrou esse sistema no mundo, contaminou tudo, estragou tudo. Esse é nosso planeta, com a raça humana inteira, é uma coisa estragada, é um ponto negro perdido no universo, por causa do pecado. Então o pecado é uma coisa muito grave. Eu tive um irmão que pegou AIDS e morreu disso. Ele era forte, fazia um montão de coisa, ganhou muito dinheiro, mas um dia, quando veio o inverno, ele começou a ter uns problemas nos pulmões, começou a ficar fraco. Um dia eu olhei para ele de perfil, era uma tábua em perfil. Aquilo levou ele à morte, ele morreu assim. Vocês estão entendendo? É essa coisa que entrou na raça humana e destruiu tudo. Então o homem, por isso que a religião não pode intervir. A pessoa pode ser de religião que for, nenhuma religião tem poder para quebrar o poder dessa coisa chamada pecado. O homem não tem força para quebrar o poder dessa coisa chamada pecado. Nem pode ser budista, meditação, fazer yoga, pode fazer tudo isso, quer fazer, faça, mas nada disso vence essa coisa chamada pecado. Para que pudesse vencer, precisaria vir alguém muito mais forte que tudo isso, e não tem um na raça humana que poderia fazer. Então foi por isso que Deus se transformou num homem. Ele é mais forte que tudo isso. E quando ele nasce no mundo, por ele ele vem de uma outra dimensão, ele não herda essa natureza pecadora do homem. Ele não herda essa corrupção. Cristo é o homem perfeito, sangue puro, perfeito. Ele é o único capaz de quebrar essa coisa chamada pecado. E o diabo, se valendo do pecado, tomou posse do planeta e começou a governar a raça humana. Não tem um homem que vai vencer o diabo. Então vem Deus em forma de homem,
perfeito, sem pecado, limpo. E ele na cruz do Calvário vai quebrar o poder desse vírus, dessa coisa chamada pecado, dessa escravidão, vai destruir o diabo, aniquilar ele na cruz do Calvário. Se Cristo não vem, não tem como vencer essas coisas. Existem milhares de religiões, nenhuma delas pode vencer o pecado. Está bem claro isso na sua mente? Então pode ser um bom católico, um bom macumbeiro, um bom espírita, fazer caridade, pode ser tudo de bom. Pode ser do primeiro mundo, do terceiro mundo, o país, seja lá o que for, mas nada disso vence essa coisa que entrou por Adão chamada pecado, e muito menos a morte. Agora, quando Cristo vem, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Quando Cristo vem, Deus em forma de homem, vai para a cruz, é o único meio de Deus destruir essa coisa, desfazê-la. Tá claro na tua mente? Não tem agorada que vença isso, não tem sal grosso orado que vença isso, não tem óleo ungido, rosa ungida, chavinha da vitória, anel. Você pode fazer 1000 alianças com Jesus, essas aliancinhas furadas que eles dão aí, aliança com Jesus, só essa aliança com Jesus. A aliança verdadeira foi feita na cruz. Pode pôr um anelzinho ungido que não vai resolver o problema do pecado. Não vai. Pode subir no monte e ficar lá, se matar de gritar. Não vai resolver o problema do pecado. Pode ir para Jerusalém e pular que nem Naamã, 7 mergulhos no Rio Jordão. Não vai resolver o problema do pecado. Nada disso resolve, só Jesus. Ele é o herói que foi capaz de vencer esta coisa na cruz do Calvário. Por isso que a salvação não é uma coisa que eu perco em 1 minuto. Ele me deu porque ele venceu tudo. Ele venceu o pecado, venceu o diabo, ressuscitou, quebrou o poder da morte, venceu tudo que entrou pelo pecado. E quando eu creio nele, ele me arranca de tudo isso, eu sou salvo para sempre. Por isso que o fundamento da salvação não é por obras que eu faço, é por aquilo que ele fez. Acredita nisso ou não? Então nós vemos hoje igrejas evangélicas nem tem visão disso. Campanha disso para ter aquilo, campanha daquilo para ter aquilo, campanha disso para ganhar dinheiro, campanha disso para namorar. Tem até campanha para arrumar um namorado na igreja. Sobe no monte, desce do monte. Eu trouxe uma água do Rio Jordão, trouxe uma terra do Rio Jordão. É milagrosa. Põe uma aliancinha aqui com Deus, que Deus vai mudar a tua vida. Leva um pouquinho de suco de uva, põe na sua, representa o sangue de Jesus. E o crente não conhece o evangelho, gente. Fica anos atrás dessa ladainha, está angustiado, tá mal. Fala, você tem 10 demônios, faça a campanha de libertação. Ele está toda sexta-feira, sai demônio, só que nunca sai. Está uma vida expulsando o diabo dele e não resolve, porque não conhece o evangelho. Vocês já me cansaram de ouvir falar isso, gente, mas eu não posso deixar de falar essas coisas. Aí você vê lá o pregador da televisão: toma posse, Deus é poderoso e tal. Agora, irmãos, liberta, põe a mão na cabeça. Aquele monte de crente de 20 anos, ele falou do Deus poderoso, ele falou que Deus vai fazer um milagre, ele falou para tomar posse da bênção, mas no finalzinho nega tudo. Põe a mão na cabeça, você tem demônio, está arrasado. E sai, e sai, e sai, e sai, e sai, e sai. Pô, mas Deus não é poderoso? Agora no final do culto você é um escravo. O Deus poderoso não resolveu nada, você está cheio de capeta. É negar, isso não é evangelho, isso é uma desgraça, meu irmão. Isso é uma desgraça. Presta atenção, Chile, olha. Você está dizendo que tinha um caroço. O pastor que mandou chupar a uva para levar o caroço no monte, para quê? E daí, conforme crescesse? Então, para quê? O que é isso? Vai chupar uva para plantar o caroço no monte. Cada semente da uva que você era uma coisa que ia acontecer. Meu Deus, onde está isso? Isso não é evangelho. Vocês estão entendendo isso ou não? Não é evangelho. É isso que está encobrindo o evangelho.
E a mídia que fala que é evangélica está propondo isso para as pessoas. Não falam da obra da cruz. É muito, né? Então não esqueça isso. Olha, nós vamos finalizar isso agora. O único que teve poder para desfazer essa coisa chamada pecado, para liquidar o diabo e nos libertar desse sistema, foi Jesus Cristo. Moisés não conseguiu, o sacerdote do Velho Testamento não conseguiu, Davi não conseguiu, Abraão não conseguiu, ninguém do Velho Testamento conseguiu, nem a lei conseguiu, nem os votos, nada conseguiu. Mas na nova aliança vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus conseguiu. Vocês estão entendendo? Por isso Jesus é o nosso Salvador, Ele é tudo. A nossa fé está só nele, não está em nós, não está no pastor, não está no apóstolo, no profeta. Isso é tudo homem pecador. A nossa fé está em Cristo. Então quando eu creio no sacrifício da cruz, que o sacrifício realmente resolveu esse problema, eu sou salvo e ninguém me arranca mais das mãos de Deus. Sou arrancado do império das trevas, transportado, demônio nenhum toca na minha vida mais. Eu sou de Cristo, estou em Cristo, estou numa outra dimensão, salvo eternamente. E não tem um diabo que desfaça essa libertação que Cristo me libertou. Não tem um. Tem nada, nenhum poder dessa terra, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado, nem força, nem um presente, nem o porvir, nada me arranca, me liberta disso. O Evangelho é o poder de Deus. Agora imagine um que não viu isso, ele vai acreditar numa rosinha, olha, leva para casa, tem um poder aqui, ó. E a coitada da pessoa vai levar uma coisinha morta para casa. Vai mudar minha vida, vai libertar os demônios. Ai, ele largou a santinha, está na rosinha agora. Tá claro isso, queridos, tá? Então, olha, já deu aqui o nosso horário, já é 9h15, eu não vou segurar vocês muito. Então, nós vamos mostrar biblicamente como Cristo fez na cruz a semana que vem para aniquilar esse pecado, tá bom? Tá?